Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar sobre constante. Antes de entrar no assunto de constante, é necessário saber o que é uma variável. Uma variável ela possui tipo, nome e valor. E como o próprio nome diz, variável, uma variável ela consegue alterar seu valor, consegue variar de valor. Uma variável em PHP é escrita da seguinte forma: cifrão e em seguida o nome da variável. Por exemplo, aqui nome Matheus. Ponto e vírgula. Isso daqui é uma variável. No caso, o tipo dessa variável vai ser do tipo string, porque o valor que eu estou armazenando nela é uma cadeia de caracteres, é uma string. Certo? E como é uma variável, eu consigo também alterar o valor dela. Por exemplo, aqui eu vou colocar João. Então, em uma variável onde tinha o valor Matheus, agora tem o valor João. Eu sobrescrevi o valor. Eu apago esse valor anterior e coloco outro. Certo? É assim que funciona uma variável em PHP. E comumente o nome de uma variável é escrita de forma minúscula. Se tiver outra palavra, você coloca no esquema de camel case, onde a próxima palavra sempre inicia com a primeira letra em maiúsculo. Por exemplo, aqui, primeiro nome. Ficaria dessa forma. Se tivesse a palavra, a primeira letra seria maiúscula e as demais minúsculas. Então, esse é o padrão de escrita de uma variável, certo? Já uma constante, quando eu quero declarar uma constante, eu tenho que escrever define, abre e fecha os parênteses, já que isso daqui é uma função. Essa função ela vai definir uma constante, então aqui entre os parênteses eu tenho que especificar dois valores, onde o primeiro vai ser o nome da variável, por exemplo, aqui eu vou colocar nome, e depois eu coloco vírgula, o valor, no caso dessa constante, né? Então eu vou colocar aqui Matheus, ponto e vírgula. Aí no caso de uma constante, o nome da variável é escrito sempre de modo maiúsculo. Porque isso daqui é uma forma de a gente identificar se é uma variável ou se é uma constante. Se vocês virem uma palavra sendo chamada toda com as letras em maiúsculo, vocês já sabem que é uma constante. Certo? Então vou utilizar essa constante aqui, vou escrever vardamp e vou escrever aqui ó, nome. Eu chamo como se fosse uma variável, sendo que sem colocar o cifrão na frente. Agora, no caso, quando a gente vai definir uma constante, é necessário eu colocar o nome dela entre aspas. É uma string aqui. No caso, estou indicando o nome dessa constante, certo? E depois o valor. Sempre uma constante é necessário especificar o valor dela. Porque como uma constante o valor dela nunca é alterado, então é necessário eu informar o valor, porque esse valor não vai ser alterado. E, por exemplo, se eu declarasse uma constante como nula, eu jamais poderia inserir outro valor nela. Então, por isso que sempre, quando é criada uma constante, é necessário especificar um valor para ela. Vou executar lá no navegador, script, e ele mostrou aqui, Matheus, certo? A segunda forma de declarar uma constante é usando a palavra reservada const. Eu escrevo const e em seguida informo o nome da constante. Também vou colocar aqui, ó, nome igual a Matheus. Salvei, atualizar lá no navegador e vai dar o mesmo resultado. Essas são as duas formas de criar uma constante. Só para exemplificar aqui, por exemplo, eu vou tentar fazer com que essa constante fosse como
uma variável. Então, eu vou pegar isso daqui e vou tentar reatribuir um valor a ela. Vou colocar aqui, por exemplo, João. João. Quando eu salvo aqui, ó, no próprio VS Code, ele já marca essa linha, dizendo aqui ó, que é um erro de sintaxe e que ele não esperava que tivesse um igual aqui, porque eu não posso atribuir um novo valor a uma constante. Se eu executar no navegador, ele vai mostrar um erro aqui, ó. Também, erro de sintaxe na linha 32. Certo? Então não é possível alterar um valor de uma constante. Falando um pouco mais sobre constante, se você não sabe se a constante existe, você pode usar a função defined. No caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, defined. E dentro dessa função você precisa especificar o nome da constante. Aí no caso você precisa passar entre aspas, né, o nome da constante. Eu vou salvar aqui e atualizar o navegador e ele vai mostrar aqui, ó, true. Quer dizer o quê? Que essa constante existe. Ela está criada, né? Está definida essa constante. Então essa função aqui ela retorna verdadeiro ou falso. Se a constante existe, ele retorna true. Se não existe, ele retorna falso. Por exemplo, aqui eu vou comentar essa linha aqui. E quando eu executar, ele vai mostrar aqui, ó, falso. A constante não existe. Então isso é uma das formas de você verificar se a constante está declarada ou não. Certo? Outra forma de você obter, para saber se uma constante está definida ou não, é utilizando a função constante. Essa função constante aqui, ela é um pouco diferente da função defined. A defined retorna se a constante está definida ou não, né? Verdadeiro ou falso. Já essa função constante aqui, ela vai retornar, no caso, se existir a constante, ela retorna o valor dessa constante. Se a constante não existir, ela vai retornar aqui, ó, no caso aqui ela retornou verdadeiro, no caso, e mostrou o valor dessa constante, mas no caso, quando não existe, ela vai mostrar isso daqui, ó, gente. Vai mostrar um warning null. Toda vez que vocês virem essa mensagem aqui, o warning, quer dizer que é um alerta. Ele não deu erro no programa, certo? Mas ele está mostrando aqui que a constante nome não foi encontrada. Ele alertou aqui no caso que a constante não foi encontrada, né? Não existe. E por padrão ele retornou o valor nulo, certo? Ele retornou nulo. Em PHP, se você quiser omitir um warning, só é você colocar aqui, ó, antes do nome da função, um arroba. Você escreve um arroba, salva, e ele vai mostrar aqui ó, só o valor que ele retornou da constante. Né? No caso, como ela não existe, ele retorna nulo. Se existir, ele retorna o próprio valor dessa constante aqui. Eu vou salvar, executar, ó, mostrou Mateus. Certo? E em PHP, nós temos também as constantes mágicas. As constantes mágicas em PHP são constantes definidas pela própria linguagem, e essas constantes elas iniciam aqui ó, com dois underlines, a maioria delas no caso. E com essas constantes você consegue saber, por exemplo, qual a linha atual que o seu programa se encontra, qual é o nome do arquivo, o caminho do arquivo que você está, o nome da pasta que esse arquivo se encontra, o nome da função que você está executando, o nome da classe, do método, namespace, onde você se encontra. Então, só para exemplificar aqui, eu vou escrever aqui, ó, vardump. Vou colocar aqui, por exemplo, underline, underline, dir. É uma constante muito utilizada. No caso aqui ele vai mostrar o diretório, né, a pasta onde eu estou. Vou atualizar aqui, ó. Ele mostrou que eu estou no C2 pontos, certo? Dentro da pasta htdocs. Eu vou colocar aqui, ó, file. Ele vai mostrar o caminho e o nome do arquivo que eu estou, que é o arquivo teste.php, que está dentro da pasta htdocs. Tem também aqui, ó, constante line, que ele vai mostrar a linha em que
script está sendo executado. Aqui, ó, mostrou linha 29, certo? Aqui, ó, 29, tá vendo? Aí, no caso, essas constantes são criadas dinamicamente pelo próprio PHP, certo? Também deixei umas fontes aqui de alguns artigos, né, documentação, para vocês se basearem. Basicamente é isso. Para definir um valor, você usa a função define, certo? É necessário especificar o nome da constante e em seguida o valor dela. Para verificar se uma constante existe, você usa o defined, certo? Também, se quiser definir uma constante, sendo que de outra forma você pode usar a palavra const, em seguida o nome da constante e atribuindo o valor. Agora, se você quer, no caso, saber se a constante existe e pegar o valor diretamente dela, você usa a função constante, especifica o nome da constante, no caso. Se existir, ele vai retornar o valor dessa constante. Se não existir, ele vai retornar nulo, certo? E outra coisa, pessoal, por exemplo, se você for declarar, no caso, uma constante com mais de uma palavra, por exemplo aqui, aí você vai colocar assim, ó, primeiro, tudo em maiúsculo, primeiro, underline, nome, certo? Então vou colocar aqui Mateus, certo? Sempre que você for definir uma constante e tiver mais de uma palavra, você escreve dessa maneira aqui. Porque essa é uma das formas de você saber que se trata de uma constante. É isso, pessoal. Até a próxima aula.